Ainda falando dos polígonos, nós vamos falar dos polígonos regulares. Lembra que no finalzinho do conteúdo anterior eu falei para vocês ali do quadrado, que ele era equilátero e equiângulo, e por isso ele era um polígono regular. Essa é a definição de um polígono regular. É todo polígono que é equilátero e equiângulo simultaneamente. Ou seja, possuem todos os lados congruentes e todos os ângulos internos também. Nós já vimos, né, em aulas anteriores, dois desses tipos de polígono: o triângulo equilátero e o quadrado. A gente já viu o quê? A gente viu a altura do triângulo equilátero, viu a diagonal do quadrado, viu a área dos dois. Mas dá para ver um pouquinho mais de conceito, especialmente esses dois conceitos aqui, ó. O apótema, circunferência interna, circunferência inscrita, e o raio, circunferência externa, circunferência circunscrita. Então eu vou lembrando aqui que a altura do triângulo equilátero era lado raiz de 3 sobre 2. E a sua área, lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Vou desenhar aqui o apótema e o raio. Então aqui está o centro do triângulo. O importante aqui num polígono regular, tanto a circunferência inscrita quanto a circunscrita, elas são concêntricas, tá ok? Então desse mesmo ponto até aqui um ponto de tangência na face, eu tenho o apótema, e até o vértice eu tenho o raio. Nos triângulos equiláteros, eu não vou fazer toda a demonstração aqui, mas nos triângulos equiláteros o apótema é sempre 1/3 da altura. Se eu pegar isso aqui e dividir por 3, é a mesma coisa que multiplicar o denominador por 3, então L raiz de 3 sobre 6. Se eu saio daqui, ando para cá e tenho um apótema que é 1/3 da altura, daqui até o vértice não é o raio? Se eu tirei 1/3 para baixo, os outros 2/3 estão para cima. Então 2/3 da altura para o raio, ou pegando lá, né, multiplica por 2, vai cortar esse denominador, divide por 3, L raiz de 3 sobre 3 para o raio. No caso do quadrado, a gente conhecia a diagonal, que era lado raiz de 2, e a área lado ao quadrado. Onde é que eu vou marcar o apótema e o raio? Da mesma forma, eu vou aqui marcar o centro. Do centro até a face, perpendicular à face, eu tenho o apótema. Do centro até o vértice, eu tenho o raio. Nota que, se eu pegasse para o outro lado, eu também teria apótema. Então, apótema mais apótema dá o comprimento do lado, ou o apótema é metade do lado do quadrado. Da mesma forma, se eu traçasse o meu raio para o outro lado, eu teria a diagonal aqui, ó. Então, raio mais raio é uma diagonal. Raio é metade da diagonal. Ou raio é igual a lado raiz de 2, que é a diagonal, dividido por 2. Beleza? Um outro polígono regular que é interessante a gente conhecer também é o hexágono regular. Então, além daqueles dois, vai ser importante conhecer o hexágono regular. O hexágono regular são 6 lados, todos eles aqui, então, congruentes, os ângulos internos também, ok? E aí eu marquei o centro e tracei aqui 2 raios, mas vamos traçar os demais raios e vamos pensar um pouco nessa figura. Veja, ao traçar os raios, esses raios dividem o meu hexágono em 1, 2, 3, 4, 5, 6 triângulos, correto? E cada um desses triângulos tem aqui um ângulo central, ó. E esse ângulo central ele tem que ser congruente para os 6 triângulos. Quanto vale esse ângulo central? Se eu pegar 360 e dividir por 6, então vai dar 60 graus em cada um desses. Beleza, mas olha aqui, esse triângulozinho de cima é raio e raio. Então, ele é isósceles. Se ele é isósceles, este ângulozinho aqui tem que ser igual a este ângulozinho aqui, que são os ângulos da base. Mas se eu tenho 60 aqui em cima, 180 menos 60, 120. Dividido por 2, opa, aqui também é 60. Ou seja, cada um desses triângulos são equiláteros. São 6
triângulos equiláteros. E aí, se eu conheço bem a figura do triângulo equilátero, eu consigo deduzir as coisas para o meu hexágono regular. Bom, ser equilátero é porque R, R e L são congruentes. Então, raio igual a lado. Além disso, esse Mzinho aqui, que é o apótema, está fazendo justamente a vez da altura desse triângulo equilátero. E a altura de triângulo equilátero era lado raiz de 3 sobre 2. Então eu já sei o apótema. Falta só pensar na área desse hexágono regular. Cada triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Quantos eu tenho aqui? 6. Então, 6 vezes a área do triângulo equilátero. 6 vezes lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Professor, pode simplificar o 6 com 4? Pode, mas não precisa. Dá para deixar para fazer isso sempre em cada exercício. Tá ok? Então, o hexágono é uma figura bem tranquila quando eu conheço bem o triângulo equilátero antes. Ok? Circunferência e círculo. Esta é a última figura plana que a gente vai trabalhar. E veja, circunferência e círculo não são polígonos, mas eles aparecem muito na geometria plana. São figuras muito utilizadas na geometria plana. Qual que é a melhor definição para essas figuras, talvez? Uma circunferência é o conjunto de todos os pontos equidistantes de um determinado ponto. Quem é esse determinado ponto? É o que eu chamo de centro. E essa distância é o raio da circunferência. Então, a circunferência são aqueles pontos que estão à distância r do centro. Então, eles formam só aquela linha. A circunferência, vou desenhar uma circunferência aqui tenso, mas a circunferência, ó, eu tenho aqui o centro C e o raio R. É só essa linha aqui, ó, que é a circunferência. Já o círculo é o conjunto de todos os pontos com distância menor ou igual a um determinado ponto. Então, o ponto é o mesmo, ainda é o centro. E a distância é menor ou igual a um determinado valor. Que valor é esse? É o raio. Mas eu posso ter uma distância menor que o raio, eu posso estar dentro dessa região. Por isso que a circunferência é uma linha. E aí eu calculo o seu comprimento. Enquanto que o círculo é uma região. E aí eu vou calcular a sua área. Então você nunca vai falar de área da circunferência, nem de comprimento do círculo. Não faz sentido. É o contrário. É comprimento da circunferência e área do círculo. O comprimento de uma circunferência é sempre 2πr. Lembrando que π é aquele lá, né? 3,14, 15, blá blá blá, infinitas casas decimais. Na sua científica, que eu já falei que você tem que ter a sua científica, o π está aí gravado, você não precisa se preocupar em lembrar ele. A gente sempre vai procurar usar o π da calculadora, tá ok? E a área do círculo é calculada como πr ao quadrado. Além do círculo, existem algumas partes do círculo que são bem recorrentes, especialmente em problemas de cálculo de área. São basicamente 3 partes que são as mais comuns. A primeira a gente chama de coroa circular. É esse halo, ou aro, ou anel aqui, tá vendo? Isso aqui é uma coroa circular, que na verdade é a região entre duas circunferências concêntricas, mesmo centro O aqui, só que com raios diferentes. Então você tem uma com raio maior e outra com raio menor. E a região entre elas é o que eu vou chamar de coroa circular. Como que eu vou calcular isso aqui? Ora, posso fazer o círculo maior menos o círculo menor. Então, πr ao quadrado menos πr ao quadrado. Ou ainda, colocando π em evidência, π que multiplica r ao quadrado menos r ao quadrado. Nossa, professor, mais uma fórmula. Não, mas só lembrar do πr ao quadrado e fazer a maior menos a menor, né? Tranquilíssimo. A segunda forma, ou parte de círculo que a gente pode trabalhar, é o setor circular, que é a fatia da pizza, ok? Você faz um corte na pizza lá do centro, com 2 raios, e você delimita uma parte do teu círculo inteiro. Normalmente, você vai ter que fazer essa delimitação
em função de um determinado ângulo alfa. Então, o que você vai fazer para calcular a área dessa região? Uma proporção. A área do setor circular está para alfa, assim como a área do círculo inteiro, que seria πr ao quadrado, estará para o ângulo inteiro, 360 graus. E aí você multiplica cruzado, né? Pode pegar o alfa, só multiplicar lá para isolar e calcular a área, tá ok? Então você tem aqui como calcular a área do setor circular usando uma proporção muito simples. E a terceira e última parte de círculo relevante é o segmento circular. Nota que o segmento é parecido com o setor. A diferença é que imagina que eu pegasse esse setor aqui de ângulo alfa e eu traçasse aqui uma corda, que é um segmento de reta que vai de um ponto a outro de uma circunferência, e descartasse essa parte interna. Ficasse então só com essa partezinha aqui, entre a corda e a circunferência. E isso é o que eu tenho aqui, é o segmento circular. Ora, mas eu tinha o setor e tirei o quê? Que figura é essa que eu estou deixando em branco aqui? É um triângulo. Então, a área do segmento é a área do setor circular menos a área do triângulo. E a melhor maneira de calcular a área desse triângulo normalmente é essa. Raio, raio, seno do ângulo dividido por 2. Por quê? Porque é um triângulo onde dois dos lados são um raio, que você conhece, e normalmente você vai conhecer também esse ângulo central, justamente para fazer aqui o setor circular. Tá ok? Então essas são as três partes relevantes aí de círculo. No próximo e último vídeo desse conteúdo, nós vamos resolver alguns problemas que envolvem essas figuras que nós estudamos. Beleza? Segue aí, assiste o próximo e vai estudando.